com eles. Vamos agora para a Raniele trazendo Hugo Mota. Hugo Mota disse que sim, vai pautar o que estão chamando de PEC da blindagem. Franci. Mota defende PEC da blindagem e diz que o debate atende a um sentimento da Câmara. Não é uma retaliação. Raniele. Exato. A defesa pública foi feita hoje pela manhã em um evento dos jornais do Globo e Valor Econômico. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já colocou em pauta para votação hoje essas duas propostas de emenda à Constituição que tem como objetivo blindar os deputados e senadores. A primeira é a PEC da blindagem, o PEC das prerrogativas, que foi essa que Mota defendeu diretamente. Ele diz que há um sentimento na casa, não só da oposição, mas também da base, a favor dessa proposta, que, na verdade, segundo ele, tem o objetivo de dar mais independência ao trabalho dos deputados. De acordo com Mota, não é uma retaliação ao Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que a Suprema Corte está investigando desvio de emendas parlamentares que podem chegar a cerca de 700 milhões de reais. São cerca de 80 inquéritos no STF sob a responsabilidade de 7 ministros. Vamos ver o que Mota falou. O primeiro ponto é que é um direito do Congresso discutir aquilo que entende ser importante para que os parlamentares possam ter independência acerca das suas atividades. E essa questão é inerente àquilo que o parlamentar tem sob a Constituição garantida a sua atuação parlamentar. Para nós isso é inegociável. E essa demanda é uma demanda que, vendo aí as análises feitas, atende A, B ou C, não, atende o espírito da casa. É isso que nós temos conversado, temos aqui o líder Pedro Lucas presente, que participou das reuniões e sabe que há de vários partidos, não só partidos que estão, por exemplo, na oposição ou estão na base aliada, mas há um sentimento na casa de que essa atividade parlamentar precisa ser, não vou dizer melhor protegida, mas precisa ser melhor dimensionada do ponto de vista legal, porque no entendimento da casa, algumas decisões têm, de certa forma, transgredido o limite daquilo que é o parlamentar garantido. Então, bom, só para vocês entenderem, essa proposta de emenda à Constituição prevê que um deputado ou senador não poderá ser afastado do mandato parlamentar após uma ordem judicial. E se, por acaso, preso em flagrante apenas nos casos de crimes inafiançáveis, como, por exemplo, crimes hediondos ou racismo, eles deverão ficar detidos aqui no Congresso Nacional, se deputado na Câmara, se senador no Senado. Também outras medidas, como prisão domiciliar ou uso de tornozeleira eletrônica, também só poderão valer depois que o plenário do Supremo Tribunal Federal analisar o caso do deputado. A gente lembra que a primeira versão desse texto foi apresentada em 2021 pela deputada federal do Piauí, ex-deputada, no caso, Margarete Coelho, do Partido Progressista, ainda na gestão de Arthur Lira, aqui na presidência da Câmara, mas não foi sequer aqui pautada para o plenário. Foi uma reação, na época, à prisão do ex-deputado Daniel Silveira. Agora, além de tudo isso, os deputados também querem incluir que ações penais, investigações contra deputados ou senadores só poderão prosseguir depois de autorização do Congresso Nacional, revogando aquilo que já tinha sido aprovado em 2001 e, no caso, fazendo valer a Constituição na íntegra de 1981. Lembrando que o deputado Gilberto Farias, que é o líder do PT aqui na Câmara, ele estava agora há pouco aqui no Salão Verde, junto com o sócio Felipe Cavalcante, que é a favor da proposta, a gente já tinha mostrado isso há algumas semanas, disse que ainda não há acordo, porque o relator, o deputado Lafayette Andrada, do Republicanos, partido de Hugo Mota, ainda não apresentou o texto. E há uma possibilidade no texto, eles estão falando em duplo grau de jurisdição, que pode favorecer, de acordo com o Lindbergh, o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez que, se tivesse esse duplo grau de jurisdição, não ia acabar o julgamento dele, por exemplo, que está prestes a ocorrer na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente lembra que o ANPEC
ela tem um quórum qualificado de tramitação e precisa passar em 2 turnos nas 2 casas. Olha, Raniele, esse aí aí seria a gente submeter o Supremo à Câmara. Aí não precisaria mais existir Supremo. Você dizer assim, olha, o que a primeira turma do tribunal decidir não está decidido, porque agora tem que ir depois para o pleno. Aí o pleno vai dizer se o que a primeira turma fez bem ou fez errado. Aí a gente realmente deixaria de ter sentido uma decisão de uma turma do Supremo Tribunal Federal. Seria um absurdo dos absurdos, mas no Brasil de tudo podemos esperar. Agora, do que a Raniele trouxe aí, Francis Teixeira, não quer que chame de blindagem? Qual o nome aplicar então? Não tem outro nome, Amadeu, é blindagem. Blindagem e blindagem, por mais que o Hugo Mota não queira que assim seja chamada essa PEC. Mas a gente está falando de um Congresso Nacional, de uma Câmara que não cassou o mandato de Chiquinho Brazão, esperou ali as faltas para cassar, porque não teve ali a coragem de pautar a cassação do mandato daquele que foi acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Estamos falando de uma Câmara também que demorou mais de 1 ano para cassar o mandato da então deputada Flor de Lis, que foi condenada por ter sido a mandante do assassinato do seu marido. Então é uma Câmara que está acostumada a blindar os seus parlamentares, por mais que eles cometam crimes hediondos. Então quem é que nos acompanha, que acredita que essa Câmara vai acatar o pedido de investigação, a denúncia envolvendo um dos seus parlamentares? Eu acredito que não, porque sequer processos básicos no Conselho de Ética passam nessa Câmara. E aí, junta esse espírito, né? Esse sentimento que o presidente Hugo Mota fala, junta tudo. Junta aquele que quer destruir o STF, junta aquele que quer fazer as emendas, emenda PIX e não quer que a justiça olhe, junta aquele que quer cometer crime no mandato e que a justiça feche os olhos, e assim segue o Brasil. Fecha para nós, Marta Santos. Mas é o que o Francis falou, é uma Câmara, são parlamentares que hoje não fazem o mínimo do seu trabalho parlamentar, porque a gente vem acompanhando diversas pautas de interesse nacional paradas no Congresso, sem um debate, sem uma apreciação, e que muito trabalham para si próprios, para se protegerem e protegerem ali uns aos outros. É essa a Câmara de Deputados que a gente tem. As outras casas também não são muito diferentes. Então, é de se escancarar com um discurso desse, vindo do presidente da Câmara dos Deputados, o líder que deveria trabalhar pela transparência e rastreabilidade dessas emendas, desses recursos que são nossos, mas que está trabalhando, pelo contrário, para blindar os seus pares. E é assim que ele vai ser defendido, né? Infelizmente, é assim que ele vai conquistar os seus pares. Infelizmente. Só uma dúvida, essa PEC pode beneficiar o Eduardo Bolsonaro, ou é só crime hediondo? Raniele. Bom, no caso, o parlamentar ele só pode ser preso em flagrante, no caso de crime hediondo ou então crime de racismo. São crimes inafiançáveis. Mas quando há um mandado judicial, quem tem que analisar é aqui, o plenário da Casa. Então, pode ser que em um eventual mandado de prisão contra Eduardo Bolsonaro, mandato de prisão contra Eduardo Bolsonaro, pode ser que tenha que passar aqui pela Casa. Por enquanto, isso ainda não ocorreu, né? Porque a gente até está aguardando a manifestação da PGR sobre o indiciamento dele. Que o presidente aí da Comissão de Constituição e Justiça já disse que o caso dele não é para quebra de decoro, né? Que o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos não configura, na opinião do presidente, ou é do relator, estou aqui na dúvida, quebra de decoro. Está tudo certo o que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos, né? Vamos lá. Vamos a... Pois não.
Não, enfim, o caso dele, tem caso dele que está no Conselho de Ética, inclusive são 3 pedidos de cassação do mandato dele, aí é o Conselho de Ética que analisa e depois vem aqui para o plenário da Câmara dos Deputados. Mas, de fato, o relator é um aliado de Eduardo Bolsonaro e provavelmente não vai pedir essa cassação. Ele já declarou que não vê quebra de decoro, não, o que o Eduardo está fazendo. Está exercendo o mandato dele. Provavelmente, se ocorrer o Eduardo perder o mandato, é por falta. Se ocorrer, é por ausência no serviço presencial. Vamos agora para a manchete da Raniele, que traz aí o Lula querendo